seja bem-vindo ao canal. Eu sou o professor Onércio Martina, o seu professor de matemática neste canal. Bom, pessoal, desta vez vamos fazer a resolução do exame extraordinário de matemática 2022. Então, se ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva no canal, que vai ficar a par de todas as informações que aqui irão ser publicadas, e também ativar o sininho de notificações para ser notificado sempre que um novo trabalho for postado neste canal. E obrigado por acompanhar o crescimento ou a fazer crescer este canal, comentando, colocando o seu like, partilhando os links para os demais que precisem de ver essas aulas, e pedir que faça de novo para esta resolução. É um exame extraordinário. Acredito que neste momento conhece alguém que esteja a se preparar. Então, se conhece um, recomenda-o. Se o vídeo te ajudou, clica o seu like, pois faz alguma diferença. Então, vamos à resolução. Então, o exercício do número 1 diz o seguinte: sendo x e y dois números reais quaisquer, qual das propriedades é correta? Então, eu preferi trazer as alternativas, né, para podermos juntos resolvermos e juntos chegarmos a um consenso. Ok, se nós temos módulo de um número elevado a 2, sabemos que todo o valor dentro do módulo é um número positivo ou igual a zero, ok? Então, de toda forma aqui, a nossa resposta vai ser o quê? O valor em termos absolutos, ok? Isto é, o valor dentro do módulo é um valor não negativo, ok? É um valor não negativo. Então, é exatamente esta a resposta. Mas a nossa alternativa aí vem menos x. Então, esta não é. Então, módulo de x, ok? Módulo de x, nós podemos dizer que, se formos nós a olharmos, definirmos esta função aqui em termos de módulo, né? Teremos o quê? Teremos que o módulo de x vai ser igual a quê? A x, ok? Se o x for maior ou igual a quê? A zero. E menos x se o x for menor que zero, ok? Eu sei que vocês estão lembrados da definição do módulo, ok? Então, e de acordo com o que vem no enunciado, vem assim, que o módulo de x vai ser igual a quê? A raiz quadrada de x, ok? O correto neste caso seria o quê? Seria raiz quadrada de x ao quadrado, ok? Que vai ser igual a quê? A módulo de x, ok? E muita gente tem essa propriedade, é muito importante, e muita gente tem tido problemas, por exemplo, quando nós resolvemos raiz quadrada de menos 4 ao quadrado, ok? Nós usamos exatamente esta propriedade, que é igual a quê? A módulo de menos 4, que é 4, ok? Então, tem tido esse problema. Então, não é verdade isto, ok? Não é verdade, só se fosse isto, ok? Então, esta proposição não é verdadeira. Ok, vamos nesta proposição aqui. X mais y menor ou igual a x, módulo de x, né? Isto dentro do módulo. Ok, vamos lá perceber. Isto é uma propriedade, sei que vocês estão lembrados. Trata-se de uma propriedade de módulos, ok? Então, aqui você pode determinar alguns números arbitrários e devem ser sempre. Essa proposição é válida para todos os números reais, ok? Então, esta é uma propriedade sim verdadeira. Só que, bom, antes de analisarmos esta, que ela é verdadeira, nós podemos analisar esta aqui. Módulo de x é igual a módulo de x mais módulo de y. Isto aqui, logo a priori, nós podemos ver que não constitui verdade. Por que não é verdade? Imagina se aqui é menos 5 e aqui é 5. Aliás, menos 5 e 4. Então, a resposta aqui vai ser módulo de menos 1, que é 1. Mas aqui, módulo de menos 5 mais módulo de 4 vai dar 9. Então, esta não é verdade. Então, a única verdadeira é esta aqui. E
É isso, era só lembrar das propriedades. Ok, vamos à questão de número 2. Diz o seguinte: qual é a correta tradução simbólica para a afirmação? Conjunto de valores de x que se encontram a menos de 4 unidades da origem. Então, valores que se encontram, valores de x que se encontram a menos de 4 unidades da origem. Ok, aí temos que lembrar os conceitos do que? De inequação modular, por tratar-se de menor. Okay? O símbolo de desigualdade aí sempre deve ser menor. Menores à direita do que que se encontram. Então, neste caso é o que? Vai ser módulo de que? De x menos 4, menor que 0. Ok? Pois a nossa origem é 0. Essa é a tradução simbólica. E a nossa alternativa para este caso é a alternativa A. Ok? Então, vamos a isso. De número 3. Ok. Exercício número 3. Diz o seguinte: qual é o conjunto de solução da equação? A equação que nos é apresentada é x menos 1. Ok? É x menos 1. Então, x menos 1 igual a 2. Ok. Aqui nós temos que lembrar do que? De definição do módulo. Ok? Aquele que nós vimos anteriormente. Ok. Então, aqui vai ser o que? Vai ser x menos 1 igual a quê? A 2. Ok? Ou x menos 1 igual a quê? A menos 2. Ok? Então, ficamos com x igual a quê? A 2 mais 1, passando esse menos 1 para este lado, ou x igual a quê? A menos 2 mais 1. Então, x aqui vai ser igual a quê? A 3, ou x igual a quê? A menos 1. Então, essas são as soluções, ok? Então, a alternativa é A. Pois nós sabemos que partimos do número menor para o número maior. Então, o primeiro valor é menos 1, o segundo valor é 3. Ok, estamos a caminhar muito bem. Então, vamos ao exercício de número 4. Ok, exercício de número... Então, o exercício número 4 diz o seguinte: qual é a soma das raízes da equação? Então, nós vamos fazer o quê? Resolver. O procedimento é aquele anterior, ok? Então, aqui é módulo, não é 3. Então, 3x mais 1 vai ser igual a quê? A 7. Ou 3x mais 1 igual a quê? A menos 7. Ficamos com 3x igual a quê? Vamos lá resolver logo. Fica 6, né? Ou, que é 7 menos 1. 3x igual a quê? A menos 8. Penso que este quando passa para lá, né? Então, o x é igual a quê? A 6 por 3, que é 2. Ou x igual a quê? A menos 8 terços. Ok? Lembra-se que aqui precisa-se do quê? Da soma das suas raízes. Essas são as raízes. Então, a soma é 2 mais, né, menos 8 sobre 3. Então, como é que fica isto? Podemos fazer uma MC aqui. Vai ser o quê? 6 menos 8 sobre 3. Então, fica com menos 2 sobre 3. Então, esta é a solução. Atenção nessa hora, ok? Porque sempre é preciso ler a questão para poder entender o que eles precisam. E poderás resolver e não achar que não encontrou a solução. Então, a solução é menos 2 sobre 3, que é a alternativa B. Ok? Então, é isso. Então, o exercício número 5 diz o seguinte: que valores k pode tomar para que a equação, esta equação aqui, tenha soluções? Isso mesmo. Para que não tenha soluções, é preciso que o que estiver dentro do módulo seja negativo, pois nós sabemos que todo número dentro do módulo sempre é positivo ou igual a 0, ok? Então, para que tenha solução, é só pegarmos o resultado, que é o k mais 5, ser maior ou igual a 0. Ser um número que? Positivo ou igual a 0.
Então, o K deve ser maior ou igual a menos 5. Só se o K for maior ou igual a menos 5. Ok, aqui poderíamos fazer um teste. Pegarmos um número que seja menor que menos 5. Porque nós queremos valores que sejam maiores ou iguais a menos 5. Ok? Por exemplo, nós colocaremos aqui o menos 3, colocarmos o 10, o 50, não há problema. Mas testa lá colocar menos 6 aqui. Vai ser menos 6 mais 5 dá menos 1. Qual é o valor ao que vamos substituir no x aqui dentro do módulo que o resultado vai ser menos 1? Nenhum. Então, para que tenha solução, é preciso que o K pertença ao quê? A intervalo fechado de menos 5 até mais infinito aberto. E esta solução nós encontramos na alternativa C, ok? Na alternativa C, ok? Ok, exercício número 6. Com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9, quantos números de 3 algarismos diferentes podemos escrever? Ok, tal como podem ver, aqui não temos nenhuma repetição. Nós estamos a excluir a hipótese de repetir 3 números. Então, por exemplo, podemos formar um número com 3 algarismos que seja 135, mas também podemos fazer 351. Ainda são os mesmos algarismos. Então, nós podemos fazer o quê? Os arranjos aqui. Porque se fossem combinações, pessoal, seria o mesmo. 135 seria o mesmo que 351. Então, nós conseguimos ver que 135 é diferente de 351 e será diferente de 513 e qualquer outra combinação possível. Então, sempre que nós tivermos a situação em que a ordem importa, temos que sempre lembrarmos do que? Dos arranjos. Então, vai ser arranjo de quantos números? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 algarismos agrupados 3 a 3, ok? Então, aqui é só calcularmos. Então, vai ser o quê? 5 fatorial sobre o quê? 5 menos 3 fatorial. Então, ficamos com 5 fatorial sobre 2 fatorial. Então, devemos decrescer o quê? O menor até alcançar o maior. Isso mesmo. Então, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e sempre introduzindo o quê? O sinal fatorial. Então, simplificamos aqui, ficamos com 5 vezes 4 é 20 vezes 3, ok? É 60. Então, podemos ter 60 números diferentes com 3 algarismos. E a alternativa é D, ok? Então, exercício número 7 quer saber qual é o resultado, né, da combinação, ok? De 7, o resultado da combinação de 7, 2 a 2, agrupado 2 a 2, ok? Então, aqui é muito simples, temos que recordar do que? Temos que recordar da fórmula, né? Combinação de N, ok? P a P vai ser igual a quê? N fatorial, N menos P fatorial, não é? Vezes P fatorial. Então, vamos aplicar aqui. Ficamos com o quê? Com 7 fatorial. Vamos logo simplificar. Aqui tal 5 menos 2, aliás, 7 menos 2, que é 5 fatorial, vezes 2 fatorial. Então, aqui para nós simplificarmos, vamos decrescer este 7 até o 5, ok? 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. Aqui 5 fatorial vezes 2 fatorial. Então, simplificando isto, 2 fatorial é 2 mesmo. Então, 2 com 3 daqui. Então, ficamos só com 7 vezes 3. Que isto é muito simples. É 7 mais 7 mais 7, ok? Que é 21. Então, o exercício de número 8 é este. É binômio de Newton, ok? Sabemos que nós aplicamos o desenvolvimento do binômio de Newton a partir do expoente 4, pois de 3 até 2 chamamos de identidades notáveis. Lembre-se disso, ok? Então, qual é o quarto termo do desenvolvimento de este binômio aqui?
Se formos a perceber, quantos termos terá esse desenvolvimento? 5, que é o K mais 1, neste caso 4 mais 5. Ok. Há necessidade de nós desenvolvermos todos os termos para sabermos o quarto termo? Não. Temos uma fórmula mágica, ok? Que é esta. Então, esta é a fórmula, ok? O termo de ordem P mais 1 vai ser igual a esta toda a fórmula. Mas como usar, ok? O N é simples. O N é 4 aqui. O N é 4. Nós queremos o termo de ordem 4, não é isso? Queremos o termo de ordem 4. Então, temos aqui o P. Qual deve ser o P? O P deve ser 3, que é 3 mais 1 que dá 4. Então, fica 4 igual a quê? A combinação. O N é simples, pessoal. O N é 4. O P é 3 vezes o quê? X elevado a quê? A N, que é 4, menos P, que é 3, vezes 1 sobre 2, que é o valor de Y, né? Elevado a P. O P é 3. Já está desenvolvido. O resto aqui é aplicarmos o quê? A combinação que é 4 fatorial. Então, 3, isto também podemos usar a propriedade, né? Combinação de isto aqui, o resultado sempre vai ser N. Mas ok, vamos resolver aqui. 4 menos 1, 4 menos 3 é 1 fatorial, que é 1, e vezes 3 fatorial, ok? Vezes X, que é 4 menos 1. Aqui vezes 1 sobre 8. Então, ficamos com... decrescendo aqui, ficamos com 4x sobre 8. E aqui já sabem que é x sobre 2. Esta é a resposta. E a alternativa é D. Mas ok, tem uma outra forma de resolver? Sim, mas é trabalhosa. Teremos que desenvolver todos os termos aqui, ok? Então, eu prefiro que vocês usem isto, ok? Recordem-se, ok? Desta propriedade. Então, é isso. Então, vamos ao exercício número 9. Diz o seguinte: uma urna tem 10 bolas idênticas, numeradas de 1 a 10. Se retirarmos da urna, ao acaso, uma bola, qual será a probabilidade de obtermos uma bola que seja múltiplo de 4? Ok? A urna tem bolas enumeradas de quê? De 1 a 10. É isso. Então, ok, teremos aqui na urna de 1, não é? A 10. Temos 10 bolas no total, ok? Temos 10 bolas no total, ok? E esses são os casos o quê? São casos, o cardinal, neste caso, de casos possíveis. São 10, ok? Qualquer uma dessas bolas. Quais são os casos favoráveis? Os casos favoráveis são de tirar múltiplo de 4, ok? Múltiplo de 4. Então, para tirar múltiplo de 4, temos 4, 8 só. Só tem esses dois números, não há outros. 4 e 8. Então, neste caso, teremos o quê? O cardinal aqui será de casos que nos favorecem, ou casos que nós precisamos, são 2. Então, a probabilidade deste evento a ser extraído uma bola de número que seja múltiplo de 4 é o que? É cardinal de casos favoráveis sobre cardinal de casos possíveis, ok? Que é o que? 2 sobre 10, que é 1 sobre 5, ok? Então é B. Estamos juntos? Então vamos ao número 10. 10 diz que vamos lá fazer a extração dos dados. Número 10 diz o seguinte: numa família de 8 membros, então temos que o N aqui, o número de membros na família são 8, de 8 membros. 6 jogam voleibol, então o voleibol tem 6 membros que jogam. E os restantes basquetebol, quantos é que jogam basquetebol? É claro, são 2, ok?
qual será a probabilidade que, ao se escolher ao acaso um membro desta família, seja praticante de basquetebol? Então, é o mesmo raciocínio, ok? Probabilidade deste evento A vai ser igual a quê? A cardinal de número de casos favoráveis. São quantos? 2. Só temos duas possibilidades. E das quantas? Das 8. 8 porque pode-se escolher qualquer um desses. Então, é 1 sobre 4. Esta é a probabilidade. Então, a alternativa que melhor descreve isto é A. Estamos juntos? É isso. Então, sei que estamos a caminhar muito bem. Então, vamos para o exercício de número 11. Ok? Número 11, o que é que diz? Diz que num café estão 20 pessoas. Ok? Então, num café estão 20 pessoas. Então, o N são 20 pessoas. Das quais 14 são mulheres. Então, temos mulherada aqui de 14. Mulheres são 14. Ok? Qual é a probabilidade de, ao se escolher uma das pessoas ao acaso, seja um homem? Ok? Seja um homem. Para ser um homem, o que é necessário aqui? Temos que saber que o número de homens mais o número de mulheres é igual ao número de pessoas que estão no café, não é isso? Então, neste caso, homens são 6. 14 mais 6 é 20. Ok. Ao acaso, a probabilidade de ser um homem, sabemos que eu só coloco A aqui, só para termos isso, uma ideia, mas isto é um evento de, ao escolher ser um homem. Então, qual é o cardinal de casos favoráveis? São 6. Dos quantos? Dos 20. Ok? Então, simplificando aqui, podemos simplificar por 2, aqui também por 2, ficamos com 3 dezeavos. Então, é 3 dezeavos. Então, é A. Estamos juntos? Isso mesmo. Não temam, essas probabilidades são probabilidades básicas. Então, usando a propriedade de Laplace. Então, não há muita coisa interessante aqui, tá bem? Começa a mudar um pouco quando disserem a escolha de duas pessoas. Qual é a probabilidade que seja um homem? Ok? A escolher duas pessoas. Por exemplo, aqui podem só se escolher duas pessoas. Então, o número de casos favoráveis aqui vai alterar. Mas enquanto for uma pessoa, o número de pessoas é igual ao número de casos favoráveis, tá bem? Isso mesmo. Então, no número 12, ainda sobre essa mesma ideia, né? De teorema de Laplace. Vamos lá ver. A Marília tem 10 fichas plásticas, ok? Então, N são 10 fichas plásticas, ok? São 10 fichas plásticas. Então, 3 das quais são verdes. Então, verdes, temos 3 fichas, ok? Temos 3 fichas verdes, ok? Então, e as restantes vermelhas. Então, aqui vamos ter que colocar verde, né? E as restantes vermelhas. Eu sei que vocês vão entender aqui. As restantes vermelhas são quantas? São 7, não é isso? Então, 7 mais 3 é 10. Escolhe-se aleatoriamente e sem reposição 2 fichas. Olha só. 2 fichas. Qual a probabilidade de serem ambas de cor verde? Ok. Nós vamos ter que fazer a combinação aqui de essas escolhas serem de cor verde. Então, verde tem quantas fichas? Verde tem 3 fichas. Então, são 3 escolhidas 2 a 2. Essa é a probabilidade. Então, neste caso, vai ser a probabilidade do quê? Probabilidade deste tal evento A, né? Vai ser igual a quê? A casos favoráveis, já temos combinação de 3 bolas verdes agrupado 2 a 2. E aqui nos casos possíveis, continua sendo 10? Não continua sendo 10. Por quê? Vai ser 10 bolas. Só que essas 10 bolas podem ser cada uma dessas situações aqui. Pode ser verde. Então,
tem que ser 10, 2 a 2. Então, resolvendo este problema muito simples aqui, sabemos que aqui o resultado é 3, não é isso? Aqui o resultado é 3. Aqui no 10, vamos ter o quê? 10 fatorial, ok? Sobre 8 fatorial, aqui, vezes 2 fatorial. Então, aqui vamos ficar com 3. Aqui, descendo aqui, ficamos com 10 vezes o quê? 9. Aparece o 8 aqui com 2. Só que esse 2, simplificamos aqui, ficamos com 5. Então, ficamos com 3 sobre 9 vezes 5. Que é o quê? Podemos simplificar um 3 aqui. E ficamos com 1 sobre 15. Esta é a solução. E a alternativa é B. Viram, né? Então, aqui por se escolher duas fichas, temos que fazer uma combinação de quantas maneiras possíveis podem ser agrupados 10 fichas, 2 a 2, da mesma cor ou de cores diferentes. Então, temos que colocar todo o conjunto de casos possíveis. Mas por que usei combinação e não arranjo? Porque a ordem não importa. Ter uma ficha de cor verde e uma de cor vermelha, não há nenhuma diferença, ok? Porque aqui parte do princípio que isso aqui tem uma numeração e tal, ok? É isso. Ok, já chegamos na parte das funções compostas, pessoal. Então, temos o número 13 que diz que sejam f de x igual a Euler elevado a x ao quadrado. Desculpa, aqui é ao quadrado, ok? E g de x igual a x menos 1, duas funções. A função gof é igual a... Eu sugiro que você escreva isto da seguinte maneira, para não se atrapalhar. G de f de x. É a mesma coisa? Sim, só que escrita de forma mais simples possível. Ok. Pegas a tua função g e onde tiver x, vais colocar o que? O f de x, porque a tua imagem já não é x. O teu objeto, desculpa, não é x. O teu objeto já é f de x. Então, pegando aqui, onde tem x, colocamos o Euler elevado a quê? A x elevado a 2 menos 1. Então, esta é a alternativa correta. Viu o quanto é simples? Poderia até pensar, mas não, porque esta função Euler, nada mais, ok? Nada mais. Então, esta é a alternativa correta. E é B, ok? Então, a seguir, ok. Então, vamos a isso. Exercício número 14 diz qual é o domínio da função. Este aqui é um bônus, na verdade, né? Não sendo dado. Porque nós sabemos que para que isto aqui tenha solução, o valor do radicando, neste caso, deve ser positivo ou igual a zero. Neste caso, não negativo, ok? Tendo em conta o índice aqui. O índice é par. Se fosse o índice ímpar, não havia necessidade. Eram todos conjuntos de números reais, ok? Devem prestar sempre atenção nessa parte. Então, é só pegarmos o quê? O x mais 2 maior ou igual a quê? A zero. Então, o x deve ser maior ou igual a quê? A menos 2. Simples quanto isso, ok? Então, podemos colocar aqui x pertence ao intervalo fechado de menos 2 até mais infinito aberto. Esta é a solução para esta alternativa, e neste caso a alternativa é C, desculpa. É C. Ok, vamos para o exercício número 15. Ok, 15 diz o quê? A condição, ok, esta é a condição. Ok. Para todo x1 e x2 pertencente aos números naturais, está aqui. Se x1 é menor que x2, então f de x1 é menor que f de x2. Vamos lá fazer uma ilustração gráfica aqui, para vocês perceberem exatamente o que está acontecendo. Então, temos aqui
o x1, que é menor que o x2, ok? E temos igualmente o quê? O f de x1, que é o quê? É menor que o f de x2. Se formos a ver o que acontece, é uma função crescente. Trata-se de uma função crescente. Então, isso analisar assim. É uma função crescente em todo o seu domínio, tá bem? Ok, temos número 16, diz o seguinte. A função f de x igual a 2x menos 8 sobre x mais 5 apresenta zeros no ponto. É simples, ok? Esta é uma função homográfica, ok? É uma função homográfica. Então, basta que o numerador seja igual a zero. Estes aí são os zeros da função. Então, nós vamos pegar o quê? O 2x menos 8 igualarmos a zero. E o 2x igual a quê? A 8. O x igual a quê? A 8 a dividir por 2, que é 4. Mas temos que ter em conta o quê? O domínio. O x mais 5 deve ser diferente de 0. E o x diferente de menos 5. Então, uma vez que 4 é diferente de menos 5, então este é o zero da função. Simples, ok? Então, a alternativa para este caso é C, ok? É C. Ok, a função... qual é o gráfico que representa uma função ímpar? Ok, uma função ímpar sabemos que uma função é ímpar se o f, ok? Se o f de menos x é igual a menos f de x, ok? Então, olhando para o gráfico de número da linha A, né? Não vou aqui esboçar, onde ter aí, é só visualizarem aí. Então, o gráfico aqui da linha A não pode ser, se trata-se de uma função homográfica, não tem nenhuma possibilidade dessas. E a linha B, ok? O que acontece aqui? Vocês, ao moldarem o gráfico, tipo, a partir da origem, ok? Vamos lá, em termos práticos, vemos o que acontece com esta função aqui. Então, a ver aqui a partir da origem, ok? Esta parte aqui, esta parte do gráfico, se nós formos a colocar esta parte, vai ser mais ou menos uma coisa, uma situação complementar, ok? E vai criando circunferências aqui, ok? Então, significa que se nós levarmos esta parte para cima, então fica assim, e depois ela fica simétrica em relação ao y. Então, esta aqui, e além do mais, esta é uma função seno. Então, nós sabemos que o seno de menos x é igual a menos seno de x. Então, logo esta função é que é ímpar, ok? Então, temos o exercício número 18, que diz o seguinte. Qual é o termo geral da sucessão 5, 2, menos 1, menos 4, ok? Então, ali nos é apresentados os termos ali, ok? Mas se quiserem também podem fazer testes das alternativas. Mas, numa primeira fase, nós queremos observar se isto é uma progressão aritmética ou uma progressão geométrica, ok? Então, o que diz progressão aritmética? Diz que a diferença é constante, ok? A diferença é constante. Então, neste caso aqui, o que nós podemos fazer aqui? A diferença, né? Significa que vai ser o quê? 2 menos 5, que vai ser igual a quê? A menos 1, menos 2, igual a quê? A menos 4, menos 1, que é mais 1, ok? Então, vamos lá ver aqui o que acontece. Aqui é menos 3, aqui é menos 3, também aqui é menos 3. Então, é uma progressão aritmética de diferença menos 3. Então, como é que fica aqui? A n igual a quê? A A1 mais n menos 1 vezes a diferença. A n é igual. O primeiro termo é 5 mais n menos 1. A diferença é menos 3. Então, A1 é 5 menos 3n
mais 3. E o AN é igual a quê? A menos 3N mais 8. Ok? Então, esta é a tua solução. Viu o quão foi tão simples? Então, esta é a resposta. E a alternativa que melhor descreve isto é C. Ok? Alternativa C. Então, vamos aqui para resolvermos o exercício de número 19. Ok? Exercício de número 19 diz o seguinte: uma sucessão UN com N pertencente aos números naturais de infinitamente grande se. Ok, isso aqui é muito simples. Aqui vem a linha A, limite quando o N tende a mais infinito igual a A. Isto aqui significa que é um limite convergente. Ok, converge para A. Então, limite quando o N, a linha B, limite quando o N tende a mais infinito é 0. Chama-se infinitésimo. Ok, então o limite quando o N tende a mais infinito é mais infinito, então esse aqui é que é infinitamente grande, então é a alternativa C. Então vamos ao exercício de número 20. Eu aqui vou dar muito simples. O valor do limite quando N tende a mais infinito de B N elevado a 2 sobre A N elevado a 2 mais C. Ok? Isto aqui, a indeterminação é infinito sobre infinito. Ok? Estes limites aqui, meu querido, não precisa calcular. Toda vez que tiveres um limite de uma sucessão, quero dar dicas. O limite de uma sucessão em que o grau máximo da variável, neste caso o N aqui, seja igual no denominador e numerador, a resposta deste limite vai ser os seus coeficientes. Estamos juntos? Então, a divisão de dois polinômios com o mesmo grau, tendência infinito, é igual aos coeficientes desses polinômios do grau máximo da variável. Neste caso aqui é B sobre A. Então a alternativa correta é B sobre A, que é C. Não há necessidade de calcular. Mas se quiseres, podes colocar como sendo limite quando n tende a mais infinito do que tens aqui Bn ao quadrado. Aqui vais evidenciar o que? O n ao quadrado. Ficas com A mais C sobre n ao quadrado. Ok? Então simplifica isto. Isto aqui é o que? É infinitésimo. Ficas com B sobre A. E limite de uma constante é uma constante. Então, o exercício de número 26 diz o seguinte: sejam 6, 4x, 6x menos 4. Perdão, aqui é menos 4. Ok? 3 primeiros termos de uma progressão aritmética. Qual é o valor de x? Ok. Sempre que tiverem 3 termos, ok? É só trabalharem com termo mediano, termo de ordem médio, ok? Que está aqui no meio, que é igual à soma aritmética dos extremos. Simples quanto isso. Então, vamos dizer o que? 4x vai ser igual a quê? A 6x menos 4, ok? Mais 6 dividido por 2. Simples quanto isso. Então, aqui já é simples. É só isolarmos a variável. Então, esse 2 aqui pode passar por este lado, multiplica. Ficamos com 8x, que vai ser igual a quê? A 6x menos 4 mais 6 é mais 2. Então, ficamos com 8x, agrupamos os termos semelhantes no membro, neste caso aqui, de variável no primeiro e sem variável no segundo. Então, aqui ficamos com 2x igual a quê? A 2. Então, x é 2, é por 2, que é 1. Então, o valor de x é 1. Mas também poderemos usar aquilo que nós sabemos, que a diferença é constante, ok? A diferença é constante, significa que
o termo de ordem 2 menos o termo de ordem 1 é igual ao termo de ordem 3 menos o termo de ordem 2. Em termos práticos, como é que isso fica? Fica 4x menos 6, que vai ser igual a quê? A 6x menos 4 menos o que? 4x. Então, esta diferença aqui é constante. A diferença não é x. Atenção, a diferença não é x neste caso. O x é o valor que torna essa progressão aritmética, ok? Então, neste caso aqui, ficamos com a igualdade, né, entre esses dois membros, ok? Então, ficamos com 4x menos 6 igual a quê? 6x menos 4x é 2x menos o quê? Menos 4. Podemos agrupar aqui, ficamos com 4x menos 2x igual a quê? A menos 4, que é este termo que está cá. Este é menos 6, quando passa vai ser mais 6. Então aqui ficamos com 2x, que é igual a quê? A 2, que é menos 4 mais 6. Então x é igual a 1. Então, eu acho que vocês devem se acostumar a usar este método aqui. É muito simples, ok? Mas, tal como podem ver, as respostas são elas iguais. Então, o valor de x deve ser 1. Ok, no número 22 diz o seguinte: o valor do limite, este limite aqui, ok. Eu, sem desenvolver muito isto, eu vou vos ensinar umas dicas muito importantes. Tendo em conta que, se esteja a assistir este vídeo e esteja no nível médio, esteja a se preparar para fazer o exame, brevemente farás o exame do que é de admissão. E também é preciso começar aqui a desenvolver algumas técnicas de como se resolve alguns problemas em muito pouco tempo. Agora, indeterminação aqui é infinito sobre infinito. Pessoal, tem certas coisas que já não há necessidade de vocês desenvolverem, tipo, pela tendência, aqui, 2 vezes infinito, não, ok? Então, eu quero trazer para vocês que, se vocês têm divisão de polinômio, estão a perceber, né? Tens limite, quando n tende a mais infinito, ou a infinito, não é? De um polinômio aqui, a n, ok? Elevado a k, ok? Mas é um polinômio de forma genérica, né? Ok, aqui vamos dizer A1 e mais B1 n elevado a quê? A k menos 1, ok? Mais reticências, ok? Depois vamos terminar, se calhar, com o número C1, uma constante. Sobre o que? A2 n elevado a k, ok? Ok, aqui deixa eu colocar n elevado a p, ok? Mais B2 elevado n elevado a p menos 1 mais reticência, vamos dizer que aqui é um C2. Professor, mas o que é isso tudo? Parece uma confusão. Não, esses são polinômios, ok? Lembra que o polinômio é a soma de monômios, soma ou subtração de monômios. Então, neste caso, é cada monômio aqui. Então, vamos lá. Se, por exemplo, aqui for 2 e o k for 5, vai ser 2n elevado a 5 mais ou menos, se for 10, o b1, neste caso, vai ser menos 10, n elevado a quê? A 9, que é 10 menos 1, assim sucessivamente, ok? Então, se o k for maior que p, significa que o grau de k do polinômio do numerador for maior que o grau do polinômio do denominador, o seu limite aqui, ok? O seu limite vai ser o quê? Mais infinito. Está a perceber, né? Se o k for menor que o p, significa que este é menor que este. Então, o valor do limite, ok? Dessa função aqui vai ser 0. Se o k, estou a falar de graus, ok? Se os graus forem os mesmos, então aqui vai ser o que? A1 sobre
A2. Perceberam, né? São três propriedades muito importantes. Agora, digam-me vocês, se formos analisar este limite aqui, eu acho que já estão abalizados nesta matéria. Sabemos que ao desenvolver este aqui, vamos ter sempre o primeiro elevado a n, ok? Então, teremos o quê? O grau máximo aqui vai ser este, 2n elevado a 3. E aqui, qual é o grau máximo? É 8n elevado a 3. Se formos a desenvolver isto, vamos ter o quê? 2 elevado a 3 é 8n elevado a 3 sobre 8n elevado a 3. Simplificando isto aqui. E qual é a propriedade que nós usamos? Se o k for igual a p, 3 é igual a 3. Então, é só dividirmos o quê? Os coeficientes. Então, o limite aqui é 1. Então, a ver que só de vocês observarem isto, poderiam chegar à solução. É isso mesmo. Então, o valor deste limite é 1. Então, a alternativa é B. Ok? Então, número 23 diz, seja o n uma sucessão com 8 termos. Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que o n é 8. O n tem 8 termos. Ok. Cujo primeiro é 1 e a diferença é 5. Então, temos o que? O A1, que é 1. E temos a diferença, que é 5. Ok? Determine a soma de todos os termos da sucessão. Quantos termos? 8. Então, precisa-se do S8. Ok? Então, nós como é que podemos fazer isto aqui? A fórmula vai ser Sn, vai ser igual a quê? Se preferires, pode usar esta de A1 mais AN, aqui N sobre 2, ok? Mas nós não temos AN, então usamos o Sn igual a quê? Eu quero vos ensinar como é que se desenvolve para terem aquela forma que nós temos. Aqui é A1 mais AN é A1 mais o que? N menos 1 vezes D, ok? Então, aqui podemos colocar esses parênteses aqui. Aqui temos o N sobre 2. Então, o Sn vai ser igual a quê? Se formos a ver aqui, podemos somar A1 mais A1 igual a 2A1 mais N menos 1 vezes a diferença a multiplicar o N sobre 2. Então, aqui já temos a nossa fórmula, ok? Há quem já conhece de antemão a fórmula. Então, S8 vai ser igual a quê? Ok? Porque nós já temos todos os dados que nós precisamos aqui. Ok? Nós temos todos os dados. Temos 2 vezes A1 é 1 mais N é 8 menos 1. A diferença é 5, ok? Depois, fechamos esses parênteses. Aqui é 8 sobre 2. Então, esse 8 vai ser igual a quê? Isso aqui vai dar 4. Então, ficamos com 2 mais... Aqui fica 7 vezes 5 vezes 4, ok? Então, esse 8 é... Primeiro temos que resolver o que está dentro do parênteses, que é 2 mais 7 vezes 5 é 35, né? Então, é 35 vezes 4, ok? Então, aqui podemos resolver, fica 37 vezes 4. Então, para tal, o que nós podemos fazer aqui? Tendo em conta que também os da secundária são permitidos usarem a máquina calculadora, mas também não podemos depender inteiramente da máquina calculadora, ok? Porque nem sempre temos essa máquina calculadora. Por acaso, nos próximos vídeos também irei ensinar como é que se faz a multiplicação, arranjos de combinações a partir usando máquinas científicas. Então, temos esse produto aqui. 4 vezes 7 dá 28, né? 8 aqui. 4 vezes 3, 12. 3, 14. Então, o resultado é 148, ok? E é D, ok? Então, é isso.
Número 24 diz o seguinte: o valor de x com x pertencente a R mais para que 4 e 4x e 140 sejam os primeiros termos de uma progressão geométrica. Ok, eu lembro-me que eu dei de novo dicas sobre progressão aritmética. Se de novo na progressão geométrica tens somente 3 termos, o termo mediano vai ser igual a quê? Neste caso aqui, por serem valores positivos, porque seria mais ou menos, ok? Aqui teria que ser mais ou menos raiz quadrada de A1 vezes raiz quadrada de, aliás, vezes 3. Como é que essa fórmula surge aqui? É porque sabemos que o A2 sobre A1 vai ser igual a quê? A3 sobre A2. Então, produto dos meios igual a produto dos extremos. Então, A2 vezes A2 é A2 ao quadrado igual a este aqui. Então, termo mediano sempre usamos esta forma. Então, como são números positivos que eles precisam, é só fazermos o quê? X vai ser igual a quê? A raiz quadrada, como precisam de valores R+, a 144 vezes 4. Simples quanto isso. Bom, atendendo que talvez não tenha máquina, eu prefiro que você faça isto, né? Raiz quadrada de 144 vezes raiz quadrada de 4. Então, aqui é 12 e aqui é 2. Então, a resposta é 24. Okay? Mas se quiseres também, podes fazer 144 vezes 4. Mas eu acho que é mais prático assim. Okay? Porque assim já diminuiu e trabalho. Então, a resposta é que o x deve ser 24. Ok, então temos este limite aqui. Primeira coisa que nós temos que fazer é o que? É substituir pela tendência, ok? Então, teremos aqui 3 elevado a 2 é 9, e 9 menos 9 é 0, ok? E aqui teremos 3 mais 3, que é 6, então é 0, ok? Então, este limite não tem determinação, tá bem? Então, vamos de seguida para o exercício de número 26. Diz o seguinte: qual é o valor do limite, né? Temos o limite quando x tende a mais infinito, ok? De x menos 1, x menos 3 elevado a 2x, ok? Este aqui é indeterminação do tipo 1 elevado a infinito. É um limite neperiano, ok? É um limite neperiano. Então, como é que é feito o seu levantamento? Introduzindo o Euler. Euler vai ser igual a limite quando n tende a mais infinito do que x menos 1 sobre x menos 3, subtrai a unidade e cai o expoente, ok? Sempre, essa é a regra, ok? Então, vamos ter aqui Euler elevado aqui a limite quando x tende a mais infinito do que. Isto aqui é mesmo que o que? Tendo em conta o denominador comum aqui, vamos ter x menos 1 menos. Este menos 1 aqui para ter denominador comum é x menos 3. Só espero que tenham percebido aqui. Tudo aqui, x menos 3 e aqui 2x, ok? Então, ainda nesta ordem de ideia, teremos o quê? Pessoal, aqui só fez x sobre 3 sobre x sobre 3. X menos 3 sobre x menos 3. Isso sim. Então, fica limite quando x tende a mais infinito. Aqui ficamos com x menos 3. Ficamos com x menos 1 menos x mais 3. Ok? Aqui 2x. Distribuímos lá o sinal. Então, vai ser igual a Euler elevado aqui a limite quando x tende a mais infinito. Esses são simétricos. E 3 menos 1 é 2 vezes o quê? 2x sobre x menos 3. Ok. Agora, como a tendência aqui é infinito, se formos a substituir aqui ainda vai nos dar a determinação, certo? Então, teremos o que aqui? Euler elevado ao limite quando x tende ao quê? A infinito. Mas ok,
deixe-me trabalhar agora convosco sobre as dicas que eu deixei lá. Só para ver se vocês estão lembrados ou não. 2 vezes 2 dá 4. Então aqui ficamos com 4x sobre x menos 3. Agora, digam-me vocês, a tendência é infinito. Vejam só, qual é o grau do expoente máximo aqui? É 1 e aqui também é 1. Então, este limite vai ser a divisão desses coeficientes. Então, é elevado a 4. Esta é a resposta. Viram como é importante aquelas propriedades? Então, a alternativa é C. Ok? Ok, então temos este exercício número 27. Não precisa ter medo deste exercício. São funções por parte. Ok? Então, essas são funções por parte, em que o domínio era partido, neste caso de 2. Então, a esquerda do 2, no 2 e a direita do 2. Ok? À esquerda do 2 temos esta função, no 2 temos este ponto e à direita do 2 temos esta função. Ok? Ok, eu acho que vamos construir, só para vocês perceberem. O que nós precisamos aqui é marcar o ponto 2. Sabemos que no ponto 2 a função tem como imagem 3, né? Até aqui está bom. Então, e à esquerda do 2 temos esta função aqui. E essa função tem a sua ordenada na origem no ponto menos 4, ok? No menos 4. E qual é o 0? 0 é só igualarmos isso aqui a 0, 2x igual a 4 e x igual a quê? A 2, ok? Então, significa que toca exatamente aqui no x igual a 2, ok? Mas sabemos que são valores menores, então aqui será aberto. Estamos juntos? Será aberto, porque temos uma bola pintada aqui. Estamos juntos, né? Então, vamos, já construímos a esquerda do 2. Vamos construir a direita do 2. Então, temos que identificar qual é a ordenada na origem aqui. É 1. Então, 1 talvez está mais ou menos aqui. Ok? Mas o 1 é uma função que começa mais ou menos aqui. Mas nós queremos a partir de 2. Sabemos que se for 2 aqui, se levarmos... Aliás, não pode ser 2. Tem que ser aberto do 2, porque se for 2 é 3. Ok? Então, neste caso aqui, à esquerda do 2, isto é 2,1 em diante. Ok, vamos ver. Esta função aqui. Esta função aqui eu disse que poderia começar daqui. Tudo bem. Então, mas tem que começar daqui. Neste caso aqui, qual é o outro valor que nós vamos procurar aqui? Vamos procurar ver quando é 3. Ok? Então fica 4. Então é mais ou menos aqui. Ok? Mais ou menos este ponto aqui. Então, seria um gráfico. Vamos ver o que acontece quando é 2. É 3. Também passaria daqui. Então, seria um gráfico mais ou menos aqui. Mas por que eu aqui estou a colocar a linha fina? Porque aqui a função não está definida. É a partir de onde? Daqui do 2 até mais infinito. Aberto aqui. Então, é uma coisa, um gráfico mais ou menos assim. Então, este é que é o gráfico. E é assim que se constrói o gráfico. Tá bem? Então, neste caso, é a alternativa C. Resolvendo o exercício número 28, que diz o seguinte. Quais devem ser os valores de A e B? De forma que f de x, né? F de x, essa função aqui, tal como disse, essa função chama-se função por partes, ok? Chama-se função por partes. Ok, para que uma função seja contínua nesses pontos aqui, sabemos que quando x é menor que 0, ok? Quando valores de x menores que 0, temos esta função aqui. Quando o x está entre 0 e 1, temos esta função aqui. E quando x for maior que 1, é esta função aqui.
ok? É 3, é uma função constante. Agora, para termos esta função, ela contínua, o que deve acontecer aqui? Por exemplo, o limite, não é? Quando x tende a 0 pela esquerda, ok? Pela esquerda, qual é a função? X ao quadrado deve ser igual a quê? A limite quando x tende a 0 pela direita, ok? Então, pela direita, qual é a função que nós temos? A função que nós temos é esta aqui, que tende a 0 pela direita. Então, é ax mais b. E deve ser igual a quê? A f de 0. Essa é a condição, ok? Deve ser f de 0. Agora, digam-me vocês, como é que nós podemos calcular aqui o f de 0? F de 0 é o quê? Onde é que está definida a função 0? É aqui, onde tem ax mais b. Então, vamos substituir o quê? O a vezes 0 mais b, que é igual a quê? A b. Então, significa que, como não temos esta parte aqui, substituindo aqui, teremos limite de x ao quadrado, quando x tende a quê? A 0. Bom, aqui até podemos substituir é igual a quê? A limite quando x tende a 0 pela direita, que é ax mais b, é igual a quê? F de 0 é b. Então, o que podemos fazer? É mais fácil, né? E se nós substituirmos esses limites pela tendência, aqui vamos ter o quê? 0 ao quadrado, que é 0, igual a quê? Aqui, a vezes 0 é 0, mais b, então, igual a b. Então, já nós temos o valor de quê? Do b. O b é 0, ok? Até aqui, acredito que percebeu. Então, o valor de b deve ser 0, ok? Para que seja contínua em x igual a 1, o que nós vamos fazer aqui? Vamos o limite quando x tende a 1 pela esquerda, ok? Pela esquerda, qual é a função que tende a 1 pela esquerda aqui? É ax mais b, ok? Deve ser igual a quê? A limite quando x tende a 1 pela direita. Pela direita é este aqui, que é 3. E deve ser igual a quê? A f de 1, para que seja contínua. Vejam essa tendência. Quando tende a 1 pela esquerda, a 1 pela direita deve ser igual a f de 1, ok? Então, nós podemos novamente calcularmos o f de quê? O f de 1, ok? Podemos calcular aqui o f de 1. Onde é que está definida a função quando x é 1? É esta aqui. Então, vamos ter o quê? A vezes 1, que é o quê? É a mais b, ok? Então, substituindo aqui, vamos ter o que aqui? Substituindo pela tendência aqui, vamos ter a vezes 1 é a mais b, que é igual a quê? A 3, porque o limite de uma constante é constante. E o f de 1, aqui é igual, f de 1 é a mais b, ok? Podemos igualar desses limites aqui. Então, o a não temos, mas o b é 0. Então, é igual a 3, igual aqui a a. Então, o valor de a deve ser 3, ok? Então, é preciso saber, para que uma função seja contínua em x1, o que deve acontecer? O limite, quando x tende a x1 pela esquerda dessa função, deve ser igual a quê? Ao limite quando x tende a x1 pela direita desta mesma função, e deve ser igual a f de x1. E existe uma possibilidade em que a função pode ser contínua em um lado só. Talvez esse limite aqui for igual a f de 1, disse que é contínua à esquerda. Se este limite aqui é igual a f de x1, diz que é contínua à direita. Mas para este caso aqui, para ser contínua à esquerda e à direita, tem que ser B0 e A3, ok? Então, essa alternativa é D.
Estamos juntos? Isso. Ok, exercício número 29 diz o seguinte: seja f de x, né, igual a x ao quadrado mais 2 sobre x mais 1. Eles querem saber o que acontece exatamente nesta função aqui, ok? Se existe ou não uma descontinuidade em x igual a menos 1, ok? Pois, se nós formos a calcular o domínio aqui, nós vamos dizer que o quê? O domínio de f é dado que x pertence a todos os números reais, excepto o menos 1, ok? Então, nós temos que fazer o quê? Temos que calcular para percebermos o que acontece aqui. Ok, eu sugiro que façam o quê? O cálculo do limite, quando o x se aproxima desse valor. Se o resultado do limite for mais ou menos infinito, significa que esta função é descontínua, não eliminável. Se o limite, quando x tende a menos 1, ser um valor constante, ou o limite converger, né, é uma descontinuidade eliminável, ok? Então, só espero que tenham percebido. Então, vamos ver aqui o que acontece. Vamos ter aqui o limite quando x aproxima-se de menos 1, né, de x ao quadrado mais 2x, x menos 1, ok? Então, nós vamos substituir aqui, menos 1 ao quadrado é 1, mais, desculpa, aqui vamos colocar logo menos 2 sobre 0. Isto fica menos 1 sobre 0. Isto é menos infinito, ok? Então, ou por outra, aqui é mais, ok? Mas na verdade aqui, sendo uma função homográfica, se formos a perceber bem, este limite aqui é bilateral, ok? Este limite bilateral não existe. Não existe por quê? Porque se formos a perceber o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda de f de x é diferente do limite quando x tende a menos 1 pela direita de f de x, ok? Então, pelo fato de esses limites unilaterais serem diferentes, significa que o limite, ok, bilateral desta função aqui não existe, ok? Não existe. Então, é uma descontinuidade não eliminável, ok? Então, número 30, temos este exercício aqui, ok? Numa primeira fase, podemos substituir aqui o limite quando x tende a 2. A pergunta diz: seja uma função f igual a menos 2x ao quadrado, derivável em x igual a 2, qual é o valor deste limite? Então, vamos colocar a nossa função aqui, que é menos 2x ao quadrado, menos f de 2, é só substituirmos aqui. 2 elevado a 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, fica menos 8. Então, fica mais 8, né? Penso que é isso. Pois aqui vai ser 2 elevado a 2, que é 4. Para calcularmos f de 2, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Com isso, menos fica mais 8. Então, x aqui. Então, numa primeira fase, nós vamos substituir pela tendência. Então, se substituirmos aqui por 2, vai ser 4. Então, é 0 sobre 0. Ok? 0 sobre 0. Aqui, de forma mais fácil, nós podemos derivar isso aqui. Ok? Usarmos a regra de L'Hospital. Tá? Seria mais interessante. Então, x, quando x tende a 2, derivando isso aqui, vamos ter o quê? Menos 4x, ok? Sobre 1. Então, substituindo aqui, fica menos 4 vezes 2, que é igual a menos 8. Essa é a solução, ok? Ok. Então, exercício número 31 diz o seguinte. Observe o gráfico abaixo, ok? O gráfico é este aqui.
Quais são as abscissas nos pontos em que a função não é derivável? Ok, pessoal, vamos tentar analisar o gráfico, ok? O gráfico geralmente temos que analisar nos pontos 0 e 1, ok? Diga-me uma coisa aqui, qual é a derivada desta função aqui no ponto x igual a 0, ok? A derivada no x ponto igual a 0, eu acredito que vocês estejam a perceber que será uma derivada positiva, ok? A derivada no x igual a 0, ok? Pela esquerda do 0, pela esquerda do 0, vai ser uma derivada positiva. E a direita do 0, é óbvio, vai ser uma derivada negativa. Como é que eu sei? Vocês logo percebem que esta função é uma função, esta parte aqui, né, é do tipo ax mais b, ok? Esta aqui é do tipo menos ax mais b. Esta parte da função é do tipo ax mais b. Estão a ver, né? Então, é claro, ao derivarmos esta função aqui, ficaremos somente com o valor de a. E este valor de a é positivo, que é a derivada no ponto x igual a 0. Esta parte teremos um declive negativo, ok? Então, logo, a derivada quando x tende a 0 pela esquerda é diferente da derivada que tende a 0 pela direita. Logo, não é derivável neste ponto aqui. De igual modo, se formos a ver aqui, esta derivada é negativa, esta derivada no ponto igual a 1 é negativa, esta derivada no ponto x igual a 1 pela direita e pela esquerda, aqui pela esquerda é negativa, pela direita é positiva. Só pelo fato disso aí também apresenta uma descontinuidade. Mas para quem quiser provar mais ainda a fundo sobre esta função aqui, é só fazermos o quê? Por dois pontos, passa uma linha reta, ok? Então, levamos este ponto e este ponto, calculamos o declive, ok? Neste caso aqui, a direita, neste caso, vamos dizer que esta função aqui é f de x igual a quê? Vai ser igual a quê? Vamos calcular o declive aqui, a variação do quê? Do y, variação do y que é 1 sobre variação do x que é 2, ok? Então, vamos ter, vai ser 1 sobre 2x mais 1 se x for menor que o quê? Que 0, ok? Então, e depois vai ser o quê? Aqui é variação do y, o declive daqui, variação de y é 1 e variação do x é 1 também, né? Então, vai ser, é menos 1, aliás. Aqui é este valor aqui, ok? Aqui, a variação é esta aqui, do x. Então, aqui, no y, neste caso, vamos lá, aqui vai ser menos x, a nossa função, né? Vai ser menos x mais 1. Está a ver, né? Porque se for 0 aqui é 1, se for 1 aqui é 0. Então, o que acontece? Se o x for menor que 1 e maior que 0. Vamos ver. E vejam só essas derivadas aqui, no ponto. São diferentes. Então, também vai ser o quê? Se formos a ver aqui, não temos um outro dado para cá, só temos um ponto. Mas dá para ter uma ideia que se formos a derivar aqui, vamos ficar com 1 sobre 2, que é diferente de menos 1. Logo, as derivadas nesse ponto são diferentes, tá bem? É isso mesmo. Ok, exercício número 32 diz o seguinte. Observe o gráfico em que intervalo a derivada da função é positiva. Isso é muito simples, ok? A derivada de uma função, ok? A derivada de uma função num certo intervalo, ela é positiva se a função for crescente. Estamos juntos? Então, é válido o contrário. A derivada é negativa se a função for decrescente. Estamos juntos?
Em que intervalo a função é crescente? Vejam só, aqui apresenta um crescimento. De onde? De menos infinito até zero. Então, vamos extrair x pertence a menos infinito até zero. Zero aberto, ok? Então, vejam, de 0 até 2 apresenta um decrescimento. Então, significa que a derivada é negativa. E de 2 até mais infinito, volta a crescer. Então, de 2 até mais infinito é crescente. Então, a derivada é positiva. Então, onde temos essa solução aqui é a linha C. Ok? De menos infinito até 0, união com menos de 2 até mais infinito. Então, é exatamente isso. Então, temos esta função aí para nós derivarmos, ok? Então, mas antes temos que colocar o quê? A nossa regra. Se nós temos f que divide o g, né? Nós pretendemos derivar isso. Vai ser o quê? F derivada vezes g menos f vezes g derivada sobre g elevado a 2, ok? Então, g derivada vai ser igual a quê? Derivamos esta função primeiro, que é 4x ao cubo, vezes Euler elevado a x menos, ok? X elevado a 4 mais 1 vezes derivada de Euler elevado a x, só que derivada de Euler elevado a x é Euler elevado a x mesmo, sobre Euler elevado a x ao quadrado, ok? Só para a questão de organizarmos aqui, podemos evidenciar o que? O Euler elevado a x, teremos o que? 4x ao cubo menos o que? Podemos colocar aqui x à quarta menos 1, ok? Sobre Euler elevado a x vezes Euler elevado a x. Então, simplificamos isso. Ficamos com a derivada de g, que é igual a quê? A 4x ao cubo menos x à quarta menos 1 sobre Euler elevado a x, ok? Então, nós podemos fazer o que? Uma organização aqui, ok? Então, g, linha de x, é igual a quê? Primeiro, o expoente máximo, e este, depois, menos 1 Euler elevado a x. Então, essa alternativa é C. Se eu não estou em erro, aqui na identificação das alternativas é C, ok? É isso. Então, o exercício número 34 diz o seguinte: considera a função x ao quadrado vezes x ao quadrado mais 1. Qual é a segunda derivada no ponto x igual a menos 2, ok? Aqui nós podemos usar a regra de produto, ok? Usando a regra de produto, teremos o que? A derivada de f vai ser igual a quê? Derivamos este primeiro, que é o que? Vai ser 2x. Cai o 2, depois 2 menos 1, ok? Mantemos este aqui, x ao quadrado mais 1, ok? Depois, mais, ok? O que foi derivado agora já não derivamos, ok? Então, aqui derivamos x ao quadrado também, que é 2x. E a derivada de 1 é 0. Então, mantemos assim, ok? E já é tudo. Temos a primeira derivada. Então, podemos talvez organizar esta derivada aqui, que vai ser o quê? Se quisermos até aqui, pode ser 2x ao cubo mais 2x mais 2x ao cubo, né? Organizando ainda mais isto, podemos ter 4x ao cubo mais 2x, ok? Essa é a primeira derivada. Temos que achar a segunda derivada, que é derivar a primeira derivada. Então, cai o 3, fica 12x ao quadrado mais 2. Então, substituindo aqui a segunda derivada por menos 2, fica 12 vezes 2 elevado a menos 2, ok? Elevado a 2 é 4 mais 2. Isto fica 12 vezes 4, isto dá
8, então 48 mais 2, que é 50. Mas também poderiam fazer o quê? Logo nesta expressão aqui, vocês poderiam fazer o quê? A distributivas. Falo desta expressão aqui, né? Nós temos o f de x igual a quê? X ao quadrado mais 1. Nós poderemos colocar o quê? X ao quadrado vezes x ao quadrado é x à quarta mais x ao quadrado. Então, voltando a derivar isso aqui é mais simples, porque teremos 4x ao cubo mais 2x, ok? Derivando isso aqui. Então, voltando a derivar isso aqui, ficaríamos com o quê? Com 12x ao quadrado mais 2, que é essa mesma derivada aqui, sem que use a regra do produto, certo? Então, o resto, quanto à substituição, é aquilo que fizemos aqui. É só substituirmos onde tem x por menos 2. Ok, exercício número 35. Qual das seguintes propriedades está correta? Ok, nós vamos resolver aqui. Nós vamos desenvolver cada uma dessas propriedades, certo? Então, temos integral de c vezes f de x d de x. O que é c? C é uma constante. E integral de constante, quer dizer, integral de c vezes a função, nós tiramos a função, a constante, ok? Isso é o mesmo que fazer o quê? Tirar a constante, vai ser constante vezes integral o quê? Da função. É só tirar o quê? A constante e integrar somente a função, ok? Sempre vai ser assim. Então, significa que não é isso que está ali na alternativa, ok? Aqui é integral de soma. Aliás, é soma de integrais aqui. Integral de f somado com integral de g. Soma de integrais é igual a integral de soma. Então, vai ser integral do quê? De f de x mais g de x d de x. Então, integrar f separadamente, depois somar com integrar g separadamente, é o mesmo resultado que somar primeiro as funções, depois integrá-las, ok? Então, é o que vem ali. Então, até aqui, esta é a alternativa correta. Mas como aqui a ideia é de vos mostrar como é que isso tudo fica, então é importante desenvolvermos o resto, né? Então, integral da constante é o que? É constante x, ok? Constante vezes x mais a constante de integração, ok? É o produto, é kx. Lembram que integral é inverso da derivada. Se você deriva, por exemplo, kx, vai ter o que? K. Por exemplo, derivar 2x mais 2, por exemplo, que é essa constante de integração, o resultado é 2, ok? Então, integrar 2 é 2x mais c, ok? Então, ali é kx mais c e não k mais x mais c, ok? Agora, aqui, esta é integração por parte, ok? É integração por parte. Esta aqui é igual a quê? A u vezes v, ok? Menos integral do que? De v vezes du, ok? Vezes du. Então, acredito que nos próximos vídeos iremos elaborar bem sobre essas propriedades. Mas também, caso tenha se interessado, isso aqui é integração por parte, ok? Integração por parte, ok? Por parte, é isso mesmo. Ok, temos aqui uma linda função, ok? Que, na minha opinião, vamos aplicar as propriedades anteriormente desenvolvidas, ok? Então, vamos nessa. Aqui são soma de funções, ok? É uma soma algébrica das funções, ok? Então, o que é que nós devemos fazer aqui? Aplicamos o quê? A propriedade, pessoal. Aplicamos o quê? A propriedade. Então, vamos fazer o quê? Integral de x ao cubo d de x mais integral de 4x ao quadrado d de x menos integral de 2x d de x menos integral de 9 d de x. Aplicamos a propriedade. Lembram?
uma das propriedades que nós desenvolvemos aqui. Vejam só, encontramos, por exemplo, numa situação assim, depois fazemos a soma, ok? Então, é isso. Uma dessas propriedades também iremos aplicar aqui. Então, aqui podemos manter por enquanto, ok? D de x, mas a constante pode ser retirada e colocamos aqui x ao quadrado d de x menos. Essa constante também pode ser retirada, d de x menos. Essa constante aqui, podemos deixar só para aplicarmos aquela nossa propriedadezinha ali, mas também poderemos retirar, porque trata-se do quê? Da constante. Mas só como mesmo estamos para aplicar as propriedades, ok. Como é que se integra? Lembram que nas derivadas você cairia esse menos 1 aqui, 3x ao quadrado. Então, isso mesmo. Aqui faz o quê? Compõe-se, fica 3 mais 1 sobre 3 mais 1, mais 4 vezes o quê? X elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, menos aqui 2 vezes x, aqui o expoente é 1, fica 1 mais 1 sobre 1 mais 1, menos. Aqui é igual a integral de 9 d de x, integral de quê? De 9 d de x, de capa d de x, é igual a quê? A capa x, ok? Então, vai ser o quê? Vai ser mesmo igual a menos 9x, mais a constante de integração, ok? Aqui teria que ser constante 1 mais constante 2 mais constante 3 mais constante 4, mas nós colocamos uma única constante, que é a soma de todas as constantes, ok? Então, aqui ficamos com x à quarta sobre 4 mais 4, aqui é 3, sobre 3x ao cubo, menos, aqui é um 2 aqui, que pode simplificar com isto, então ficamos com x ao quadrado, menos 9x mais c. Esta aqui é a solução da tua integração. Então, neste caso aqui, ainda estou para identificar a alternativa, eu acho que é a alternativa A. Ok? É a alternativa A. Ok? É isso. Integração não é nada mais que isso. Ok, número 37 diz o seguinte: qual é a primitiva da função f de x igual a seno de x? Quando se fala de primitiva, está-se a falar da integração, ok? Então, qual é a função cuja derivada é seno de x? Ok? Então, neste caso, a primitiva aqui é muito simples. É igual a quê? A menos cosseno de x. Tá bem? Aqui é só perguntar qual é a função cuja derivada esta aqui. Se formos a derivar, o menos cosseno vai ser seno de x. Então, termina aqui. Isso aqui, devem lembrar que tem que introduzir o que? A constante de integração. Ok, o exercício número 38 de novo volta a nos brindar com uma integral. O procedimento é o mesmo. Vamos fazer o quê? Integral de 1 sobre x, d de x, mais integral de x, d de x, menos. Eu acho que aqui, já como conhecemos as propriedades, vamos colocar de fora o quê? A constante, ok? Esta aqui é uma propriedade nas tabelas de integração. Isto logo dá ln de módulo de x. Mas, aqui já sabem, é x elevado a quê? A 1 mais 1 sobre 1 mais 1 menos, ok? Aqui fica 4 vezes, aqui fica 3 mais 1 sobre 3 mais 1, mais a constante de integração. Ficamos com ln de módulo de x, mais x elevado a 2 sobre 2. Este 4 aqui simplifica, menos x à quarta, mais c. Ok? Então, a alternativa é B. Ok? É B. Então, vamos ao penúltimo exercício. Ok, o exercício diz o seguinte, o exercício número 39. Qual deve ser o valor de x para que o número z, ok? Esse número z, aqui, número z, ok? Que é 12 menos
menos 8x mais 10i, ok? Então, o número z, ok? O número z, que é um número imaginário, ok? Ele é composto por uma parte real e uma parte imaginária, ok? Então, o z é do tipo AI mais B, em que esta parte aqui é imaginária e esta parte aqui é real, ok? Então, este caso diz para que esse número seja um número real, ok? Neste caso é um real puro, significa que esta parte imaginária deve ser zero. Então, é só dizer que o menos 8x mais 10 deve ser o quê? Igual a zero, porque se isso for zero, ficamos somente com 12, e 12 é um número real. Então, menos 8x deve ser igual a quê? A menos 10, multiplicando tudo por menos 1 aqui, ficamos com x igual a quê? A 10 sobre 8. Simplificando por 2 aqui, ficamos com 5 sobre 4. Se o x for 5 sobre 4, nós teremos o quê? Um número real puro. Então, o último exercício nesta sequência, que é o exercício de número 40, estamos a fechar com chave de ouro. Então, vamos ter 3 sobre 2i, ok? Qual é a expressão equivalente? Isso aqui, i é mesmo que raiz quadrada de menos 1. Então, vocês fazem o quê? Racionalizam o denominador. Multipliquem aqui por i e também aqui por i. Então, ficam com 3i sobre o quê? 2i elevado a 2. Então, i elevado a 2 aqui é igual. Sabendo que raiz quadrada de menos 1 é igual a quê? A i. I elevado a 2 é menos 1. Então, ficamos com 3i sobre menos 2. Então, é menos 3i sobre 2. Pessoal, muito obrigado por terem assistido até aqui. E muito obrigado mesmo por comentarem, assistirem. Até a próxima.